a geometria por partes, uma parte importante dela se chama geometria euclidiana. A geometria euclidiana, ela considera alguns elementos especiais. Um deles é o ponto, que está aqui. Em geometria, tudo começa com um ponto. O ponto é uma figura que não tem dimensão. Então, nessa história aí de desenhos animados, que a gente fala 3D, 2D, o ponto seria 0D, tá ok? Então, o ponto é a única coisa 0D que existe na geometria é o ponto. Se a gente considerar vários pontos, uma sequência de pontos alinhados, de certa forma, a gente poderia dizer que estaríamos formando uma reta. Uma reta é um segmento de pontos. Embora entre dois pontos em uma mesma reta exista infinitos pontos, porque ele não tem dimensão. Mas nós demos um salto do 0D para o 1D. Estamos no mundo 1D quando estamos em uma reta. E a reta ela tem subconjuntos. Quais são esses subconjuntos? O segmento de reta e a semi-reta. O segmento de reta ele tem começo e tem fim. A semi-reta tem começo, mas não tem fim. A reta não tem começo e não tem fim. Ela é infinita nos dois sentidos. Tá ok? Eu estou agora no mundo 1D. Coisas que a gente compra por 1D. A gente compra cordas, me dá 1 metro de cordas, me dá 200 jardas de linha, de pipa. A gente compra por 1D. Tá ok? Aí nós vamos evoluir. Vamos imaginar um monte de retas, uma exatamente do ladinho da outra. A gente estaria formando um enorme tapete. Mas temos que considerar que entre duas retas paralelas sempre existirá infinitas retas paralelas, tá? Mas de uma certa forma a gente imagina um grande tapete. Se você olhar com cuidado o tapete, você vai notar nele um monte de linhas paralelas, que são linhas mesmo, que foram tecidas para formar o tapete. E aí nós estamos no plano. Então agora nós estamos no outro mundo, que é o mundo 2D. Esse é o mundo 2D. Os desenhos animados, a maior parte deles é feita em 2D. Muitos jogos são feitos em 2D. Tá ok? O que quer dizer 2D? O que quer dizer D? D quer dizer dimensão. Quais são os 2D? Eu posso chamar de comprimento e largura. Tá? Por exemplo, seria 2D. Então, tudo que é 2D tem duas dimensões. O que eu meço com duas dimensões? Eu meço área. A área é medida de superfície. Agora, vamos imaginar esses tapetes que eu chamei de plano, um sobre o outro. Tá? Infinitamente. Sem nunca parar de colocar tapetes um em cima do outro. Eu vou estar preenchendo o espaço geométrico e criando um espaço geométrico. Muito embora entre um tapete e o outro existirá infinitos tapetes, porque esse plano não tem espessura, ele também não tem fronteiras. Mas agora eu estou entrando num outro mundo, que é o mundo 3D. No mundo 3D a gente tem 3 dimensões, 3 medidas. Então eu posso considerar como comprimento, largura e altura. Isso é um mundo 3D. Tá ok? Existem outras dimensões. E matematicamente existe como comprovar até essas outras dimensões. Mas não cabe nesse momento a gente entrar nessa discussão que é muito teórica. Tá? Agora, o 3D não é teórico. Tudo que existe, se a gente parar para ver, é 3D.
existe. Tudo que você pode ver é 3D. Uma folha de caderno, embora a título de estudos, a gente diga que ela é 2D, uma folha de caderno, a gente diz que ela é 2D, né? Porque ela tem comprimento e largura. Mas apesar de pequena, ela tem uma espessura, o que dá a ela a dimensão de 3D. Tá ok? Mas a título de estudos, quando a gente tem uma das dimensões muito pequena em relação às demais dimensões, a gente exclui essa dimensão. Então uma linha a gente vai dizer que é 1D, mas qualquer linha vai ter 3D de fato. Tá ok? Mas a título de estudos, como a dimensão é desprezível, a gente exclui. Depois, mais para frente, vocês vão ver em ciências, por exemplo, um ponto móvel, né? É uma figura que a gente vai chamar de ponto. A gente vai excluir todas as dimensões dele, mas de fato não existe nada que não tenha dimensão. Certo? No mundo físico, tudo que existe tem alguma dimensão. Tá ok? Então, assim, olhando agora as figuras que nós temos aqui. A fita métrica que você está vendo na parede e no chão representa o mundo. Que mundo que é? O mundo 1D, uma dimensão. As figuras planas que você está vendo nas mesas, por exemplo, aquele retângulo, esse retângulo, o losango escrito dentro do retângulo, aquele círculo, o triângulo, esse outro retângulo, pertence ao mundo 2D. E os sólidos geométricos que você vê pendurado representa o mundo 3D. Tá ok? Então é isso que a gente tentou demonstrar com essa exposição. Nada está aqui por acaso, tá? Tudo que foi colocado aqui foi colocado com algum sentido, tá ok? Então o objetivo era interagir com vocês e demonstrar a geometria euclidiana, que é muito importante. Vocês vão dar seguimento no estudo de vocês, no nível médio, faculdade, né? É uma parte muito importante da matemática, a geometria. Ok? Então é isso aí.